você a ficar de pé, se você puder, você que está em casa, nos acompanhando, nos assistindo. Capítulo 7 de Apocalipse. Semana passada, o pastor Felipe pregou-nos, capítulo 6, uma mensagem muito boa, que eu recomendo você ouvir, essa ministração. E hoje, orem por mim para falar do 7, né? 144 mil das tribos, né? Mas, na verdade, não é nada complexo, é algo muito simples para a gente entender e pedir ao Espírito Santo aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Quando eu falo isso é porque existem várias interpretações do Apocalipse e nós vamos ver que esse é um capítulo extremamente complexo. Ele é simples, como dizia C.S. Lewis, o cristianismo é puro e simples, mas às vezes nós complicamos, né? Esse texto me chama muita atenção porque ele vai nos mostrar que alguém pergunta: quem são estes que estão vindo da grande tribulação? São os santos que vão passar pela tribulação, né? São esses os santos. E aí nós temos o grande emblema, que é o número, a quantidade dessas pessoas, que é a grande interpretação errônea que a gente ouve por aí. Então vamos ler capítulo 7, um capítulo que tem 17 versículos. E depois disto, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então eu ouvi o número dos que foram selados, que era 144, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000 e da tribo de Benjamim foram selados 12.000. E depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, aleluia, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. E um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, e jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Pai querido, nós te louvamos, pedimos que o homem não fale de si mesmo, mas que a tua palavra seja um livro aberto ao nosso coração, e que nós possamos ver as maravilhas da tua lei, e livra-nos
da doutrina humana, mas nós queremos a doutrina bíblica de Cristo, a essência da tua palavra, para consolar a tua igreja nestes dias difíceis e maus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Não sei se vocês perceberam a grande diferença do capítulo 6 para o 7. Os juízos de Deus, no capítulo 6, são mediados pelos cavaleiros, os cavalos. O branco, o amarelo, o preto. Agora esqueci a outra cor. E o vermelho. É morte, é sangue. Mas os juízos do capítulo 7 são mediados pelos ventos. Ventos que vêm dos 4 cantos. Essa é uma figura muito clara no capítulo 7, embora o 7 não é uma extensão do capítulo 6, não é, é uma outra visão. O capítulo 7, verso de número 1, diz que esses 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, expressando que esse juízo de Deus viria dos 4 cantos sobre todas as nações da terra. Para todas as nações. Além disso, uma outra curiosidade é a expressão lá dos selos que o pastor Felipe nos falou no capítulo 6. Existem 3 propósitos e o William Hendrickson fala sobre o propósito do selo. Quando nós lemos lá que o livro estava selado no capítulo 5 e no capítulo 6 o livro, os selos são abertos, são removidos, tirados e lançados os juízos. Na perspectiva bíblica, o selo tem 3 significados importantes. Primeiro, a proteção. Ninguém pode violar uma carta sua, sabia? É sua, é pessoal. Outro propósito do selo é que o selo é uma propriedade. Então, por exemplo, era comum os reis da época selarem os documentos. Eles tinham selo, até hoje o selo real, da realeza britânica. Mas os escravos também eram selados com marcas no seu corpo. Isso falava que aquele escravo tinha um proprietário. Mas também o selo era de uma genuinidade, quer dizer, não pode ser adulterado. É pertinente àquela pessoa. Isso está muito claro em Esther 3:12. Outro grande aspecto desse capítulo 7 que nós precisamos lembrar é que Deus vai livrar a igreja na tribulação, mas não da tribulação. Veja, por exemplo, o capítulo 7, verso de número 13. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? E eu queria que você lesse em voz alta, porque tanto o 14 e o 15 tem algo muito pertinente para nós, porque ele dá a resposta: quem são esses que estão de vestiduras brancas? Diz o texto, vamos ler? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. E eles lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Essa multidão que hoje nós estamos aqui nessa geração, estamos vivendo nessa geração. Outras gerações de crentes já passaram e estão lá no trono de Deus. Mas eu pergunto a você, isso é muito importante para tomar lá o Apocalipse 1. Aonde é que você está sentado? Eu sei que eu estou aqui na terra, tá? Eu não sou louco, não. Eu estou aqui na terra, os meus pés estão na terra, mas eu quero lembrar você que Efésios capítulo 6 diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados. É uma posição de governo, de autoridade. E vejam, essa multidão está servindo a Deus de dia e de noite. E sabe o que é a grande curiosidade aqui? Que Deus não nos salva da tribulação, mas na tribulação. Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus falou à igreja de Laodiceia: eis que eu te guardarei. A igreja, capítulo 3, verso 10, a igreja de Filadélfia: eis que eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro.
Estou vendo aqui quantas pessoas estão com saúde e com vida aqui. Deus tem te guardado. Deus tem guardado a sua família, sua casa. Pastor, você pode estar me ouvindo dizer, mas eu perdi alguém da Covid-19. Não tem problema, você perdeu, mas o reino dos céus ganhou. Na eternidade está com Cristo. Isso não é perda. Perda é a segunda morte. Perda é a morte eterna. Ouvimos domingo passado, por isso que eu recomendei, assistam a pregação domingo passado à noite, assistam, porque o juízo é sobre todas as nações. E nós estamos no meio, nós não somos melhores do que os de fora. Nós não somos inatingíveis. Qualquer um de nós está vulnerável. Existem crentes, pastores, cristãos que enfrentam mortes trágicas. E essa é a grande pergunta da humanidade: onde está Deus? Esse é o grande problema da corrente que nós vamos perceber aqui, porque eu já dei um pulo, mas eu vou voltar lá para a questão dos 144 mil. De acordo com a corrente escatológica que você vai seguir, você pode bater o seu carro lá na frente. De acordo com a interpretação escatológica que você vai seguir, como, por exemplo, a corrente que prega que nós vamos ser arrebatados e vamos deixar esse mundo aí do anticristo. Mas parece-nos que as Escrituras Sagradas não nos ensinam tão assertivamente isso. Cada geração enfrentou imperadores déspotas. A primeira geração da igreja primitiva, o século I, II e III, enfrentaram a fúria de grandes imperadores. Mas hoje, a guerra pode não ser física, pode não ser literal, tangível, mas nós vivemos numa guerra ideológica. Uma guerra de valores. Permeiam as nossas cabeças. Então eu trago aqui hoje à noite 3 considerações muito importantes nessa perspectiva do capítulo 7. E a primeira é que na perspectiva divina do céu, os selados, que nós vamos comentar agora, têm um número exato. O que é isso? Na perspectiva divina do céu, Deus tem um número exato dos santos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, que eu não gosto de pregação desse tipo, mas eu diria, quantos santos temos aqui? Todos são santos. Ninguém aqui é perfeito, eu também não sou, mas nós somos santos. Agora, o que é a igreja para Deus? Não é a igreja Nova Vida, não é a igreja batista, não é a igreja do Nazareno, não é a paróquia católica. A igreja para Deus é a somatória de todos os eleitos, que desde a fundação do mundo, na mente dele, ele já sabe quem vai abraçar a graça. É a somatória de todos aqueles que já passaram por estas gerações anteriores à nossa, que já morreram e partiram com Cristo. É a somatória dos que estão vivendo no século 21, que já entregaram suas vidas a Cristo, mais a somatória daqueles que ainda entregarão as suas vidas a Cristo e o constituirão como Senhor e Salvador. Toda a totalidade desses eleitos é a igreja de Cristo diante de Deus. Amém? Você sabia que quantas pessoas que ainda nem nasceram nesse planeta e vão nascer e se converter, já fazem parte dos eleitos? Agora só Deus sabe. E o grande problema no capítulo 7, que tem uma riqueza maravilhosa, é que todo esse número no capítulo 7, do verso 2 até o verso 8, das tribos, você vai encontrar 3 interpretações. Tudo isso é metafórico. Martin Lloyd-Jones, um grande pregador da Inglaterra, médico, que escreveu vários livros, uma pessoa de uma experiência maravilhosa no ministério pastoral e até como escritor, diz que é um absurdo em seus comentários acerca de como nós podemos afirmar que esse capítulo do 7, os 144 mil, são judeus que Deus vai levantar na última hora. Até porque, eu estava lendo aqui 12 mil, tem 2 tribos que nunca fizeram parte de nenhuma tribo do Velho Testamento. A tribo de Levi e a tribo de José. Elas não estavam elencadas nesse contexto. Na verdade, saíram a tribo de Dan, saíram a tribo de Efraim,
E entraram Levi e José, mas Levi não tinha tribo, e José não tinha tribo, era Manassés e Efraim. Então tem alguma coisa mais misteriosa que Deus quer nos mostrar ao tentar afirmar que esses 144 mil não pode ser o que os testemunhas de Jeová afirmam. Os testemunhas de Jeová afirmam, e aqui eu preciso citar um nome, eu não estou aqui dizendo nada demais, eu estou aqui ensinando o rebanho. Os testemunhas de Jeová ensinam que eles serão 144 mil. Mas é bom lembrar que só no Brasil já tem mais de 144 mil. Então alguém ficou fora na lista. E se você somar os testemunhas de Jeová do mundo inteiro, deve ter milhões. Então, tem gente que já saiu da lista. É um furo. É um gap, é uma brecha, é uma lacuna. Então, não tem razão bíblica para essa argumentação. Veja, por exemplo, acompanhem comigo no capítulo 7, ele cita a tribo de quem? De Levi, verso 7. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. E no verso 8, ele cita a tribo de José. Não existe tribo de José e não existe tribo de Levi. Levi não tinha terras. Levi não tinha uma tribo específica. Eles estavam espalhados em várias cidades. E depois ficaram ao redor de Jerusalém, porque eles trabalhavam em Jerusalém, mas eles não eram também da tribo de Judá, nem de Benjamim. Eles eram da tribo de Levi, mas eles não tinham tribo. Então nós já descartamos aí essa corrente dos TJs que afirmam que esses 144 mil são eles. Não são. E se você pegar outras listas das tribos, elas não batem com essa lista. E é bom lembrar que José era filho de Jacó. E Efraim e Manassés eram filhos de José, netos de Jacó. E quando João, que é judeu, e escreve esse livro, e tem essa visão, ele pega as 12 tribos para lembrar, embora exclui aí Dan. E Dan, como diz lá em Gênesis 49, é uma serpente no caminho. Interessante. Não sabemos o mistério, porque a razão de excluir Dan, Efraim e colocar José e Levi. Mas você não bate o número das tribos quando Josué entra na terra prometida com as 12 tribos. Você tem que estudar isso, você tem que pensar isso, para não cair em incoerência. Mas a outra corrente é mais complicada. A corrente dispensacionalista, que é uma corrente perigosíssima, que entende que a graça está hoje na nova aliança, que não existia graça na velha aliança. Então Moisés não viveu na graça, Abraão não viveu na graça. Se Abraão não viveu na graça, como é que ele foi justificado pela fé? Então é lei, é mérito próprio, é esforço. Não, mas ele viveu na graça. A graça estava presente na velha aliança, apontando para uma nova aliança em seu clímax. Mas a corrente dispensacionalista diz que são 144 mil judeus, acompanhe, que na grande tribulação eles vão se converter, se levantar e serem testemunhas de Deus, de Iavé entre a terra. Eu não posso falar tudo que eu gostaria de falar, mas eu diria, cuidado com certas novelas que estão passando por aí. Cuidado com certos discursos, nada contra a novela bíblica, mas que corrente, que interpretação. Meus irmãos, quando eu assisti alguns capítulos daquela novela, eu pensei, meu Deus, e tantos artistas que não conhecem a palavra, eles vão ficar confusos. Porque o ator e a atriz encarnam o personagem, mas eles têm que ler e estudar o contexto. E muitas vezes, com muito respeito, isso não desmerece quem assiste, mas eu peço que você reflita para entender que corrente é aquela. Porque se você dialogar com pessoas que conhecem as Escrituras e você afirmar que é assim, elas vão dizer que você, de fato, não conhece as Escrituras.
E tudo que está acontecendo ali naquele roteiro não é nada diferente de autores como Hal Lindsey e outros de Deixados para Trás, que trouxeram essa corrente no Brasil a partir dos Estados Unidos nos últimos 100 anos, mas não tem base na história da igreja durante 1900 anos. E eles afirmam, e eu tenho livros, não é só a novela, não, isso aí é livro, isso aí é pautado no livro. Com certeza, quem criou a novela se inspirou em autores, intérpretes do Apocalipse, que são dispensacionalistas e que entendem que Deus levantará na grande tribulação 144 mil judeus. Mas nós não entendemos assim, e a Bíblia não afirma isso de forma alguma. Isso é um número metafórico, isso é um número alegórico, e a beleza desse capítulo é tremenda, porque 12 vezes 12 são 144, e 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, porque é um cubo perfeito, 144 mil vezes 1000. O tamanho da Nova Jerusalém. É um número alegórico. O Velho Testamento teve 12 tribos. O Novo Testamento foi fundado e fundamentado por 12 apóstolos. Na sala do trono, 24 anciãos. Eu não cheguei ainda lá para saber se tem 24, mas uma coisa eu sei, representa os santos da velha aliança e da nova aliança. E 12 vezes 12 é o número do governo de Deus que se multiplica, e 144 mil para mostrar 10 vezes 10 vezes 10, um cubo perfeito, como está escrito em Efésios capítulo 1, para que compreendamos qual seja a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor de Deus. É um cubo. A gente precisa voltar lá na matemática para estudar geometria, até para entender Apocalipse. E diz o texto, aqui, nessa questão dispensacionalista, que a outra corrente que nós nos identificamos, que é a corrente pré-milenarista histórica e também a corrente amilenarista, que acreditam que esse número que está aqui é o número da totalidade dos santos, dos eleitos. E esses eleitos que estão aí, veja, se eu tivesse vivido com você na época do imperador Nero, ele dizimou cristãos, ele matou cristãos, incendiou Roma e culpou os cristãos, colocando eles como verdadeiras estacas, eram estacas humanas, ateadas de querosene para colocar fogo. E dava risada e subiu ao monte para tocar em suas liras. Dando risadas e gargalhadas, um verdadeiro homem possesso por demônios e que massacrou, que perseguiu a igreja e fora outros imperadores. E estes eleitos estavam ali vindo da tribulação, como hoje nós também viemos e estamos aqui vindo da tribulação. A grande noite de São Bartolomeu, em agosto, quando os calvinistas foram queimados, mortos, levados à fogueira por católicos contra os protestantes, numa guerra sangrenta na França, na chamada Noite de São Bartolomeu, e antes da Reforma, os hussitas, Savonarola, João Rus, que foram queimados vivos na fogueira. Fora os Lollardos, fora tantos outros que se levantaram naqueles séculos 11, 12, 13, e foram mortos. E na medida que eles morriam, e os que ficaram vivos também morreram, compõem o mesmo coro que alguém disse aqui, um dos anciãos, são esses que vêm da grande tribulação. Cuidado, a corrente dos 144 mil, se você olhar para o capítulo 21, abra comigo, o capítulo 21, verso 16. 21, verso 16, a cidade é quadrangular, tem até uma denominação que eu acho muito bonita, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Eu tinha conhecido um pastor, eu conheço, ele está vivo, não posso matar o pastor, coitado. Ele é o presidente até hoje aqui da região da Quadrangular. E ele dizia para mim, a cidade lá é quadrangular, e na época eu estava trabalhando na Nazareno, eu dizia, mas o dono da cidade é Nazareno.
E aí agora eu posso puxar a sardinha e dizer, mas só entra lá quem tiver uma nova vida em Cristo. Só entra lá quem tiver uma nova vida em Cristo. E aqui a quadrangular, para quem não sabe, é muito bonita. Ela foi criada pela missionária Amy McPherson, ali nos Estados Unidos, que veio ao Brasil, e é quadrangular porque são 4. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Eu posso ouvir um amém? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus voltará, virá. E para cada mensagem tem um quadradinho, um símbolo. É quadrangular porque ela teve essa visão. A igreja tinha em mente, naquela época, eles montavam tendas, circos. Eram verdadeiros tendas de circos. Nos Estados Unidos e aqui no Brasil, foi uma onda de cura. Um movimento de cura na década de 50, de 40, de 60, no Brasil e nos Estados Unidos. E eles se espalharam e montavam essas tendas. E criou-se depois a denominação Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas até a cidade quadrangular é para mostrar muitas metáforas e alegorias para nós. Eu sei que a Cassiane canta que nós vamos andar em ruas de ouro, mas não é o ouro desta terra, é o ouro de Deus. O ouro é a santidade. Aleluia, queridos. Então, o capítulo 21, verso número 16, diz, a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E ele mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura são iguais. É um cubo. Multiplica aí, tudo é igual. 10 vezes 10 vezes 10 é 1.000. Com 144 é 144.000. Você acha que existem apenas na cidade de Deus 144.000 crentes? Imagina. E cá entre nós, como eu estou ensinando, e eu tenho essa autoridade pela Bíblia para ensinar a igreja, principalmente o meu rebanho, eu sei o que eu e ela, e nós, a Marisa deve lembrar, e o Ademir nem fala que ele fica logo irado ao saber disso. De aquela pessoa lá em Maceió, quando começou a dizer e a contaminar o nosso rebanho, de que você é um dos 144.000. Você é um dos 144.000. Você. Só que alguns ficaram excluídos. E aí, como é que fica? E daqui a pouco tinha alguns da igreja que tinham um upgrade. Sabe? Um upgrade. Olha, eu sou um dos 144.000. E, na verdade, essa loucura veio por causa de uma figura nobre que saiu de Brasília, que trabalhava com um judeu que tinha recursos e foi ensinar no rebanho de que existiam ali os 144.000. Eu estou falando isso, não é para depreciar ninguém, é para ensinar que uma falsa doutrina destrói uma igreja. E quase destruiu. Soberba, confusão, imagina, você é? Eu sou. Eu não sou, e agora? Por que eu não sou? E você é? Então você é melhor do que eu. Não comporta essa doutrina, não bate na cabeça, não entra na razão. Isso é fanatismo. E Martin Lloyd Jones, ele diz uma expressão no livro dele, é ridículo dizer que Deus levantará 144.000 judeus. Nós tivemos em Israel ano passado, e eu estava lendo um artigo de um pastor, ele acredita que Deus levantará 144.000 judeus. Eu não acredito. E eu respeito, temos as diferenças teológicas, mas eu cá entre nós, eu não acredito. Entretanto, esse é o primeiro aspecto. Na perspectiva divina, os selados têm o número exato. Mas quem é que tem o número exato? É Deus que tem o número exato. Ele sabe quem é a igreja, e Ele sabe a totalidade da igreja, e Ele sabe que nem muitos que são membros de igreja são igreja. E tem pessoas que vão se converter antes de morrer, sem frequentar a igreja, e se tornarão igreja. Tem pessoas que vão morrer no leito hospitalar, como eu já acompanhei uma pessoa com AIDS que morreu, e ela disse, não ore por mim, porque eu quero morrer, porque senão eu vou voltar para a minha velha vida. Mas ela se tornou igreja. Ela não foi batizada nas águas. O ladrão também não foi batizado, mas foram salvos. Se tornaram igreja. O que é igreja para você? É membro de uma carteirinha? Tem uma carteirinha na igreja? Tem um título, um ministério? Não. Nós podemos ter tudo isso e o nosso coração está distante de Deus.
O nosso olhar é limitado. Mas a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Crentes podem morrer de Covid-19? Podem. Crentes podem morrer de tragédias? Pode. Não há nenhum problema. Mas eles partem para a eternidade, eles continuam sendo igreja. E os que ficam, se são guardados por Deus na grande tribulação, é porque Deus tem propósito e Ele cumprirá o seu propósito através da sua vida e da minha vida, se passarmos pelas dores das grandes tribulações que virão ainda sobre a terra. E eu digo se passar, porque se não morrermos, porque se tivermos vivos, vamos passar. Segundo aspecto desse capítulo, na perspectiva humana, agora não é divina. Segundo aspecto, na perspectiva humana da terra, os selados são uma multidão inumerável. Volta para o capítulo 7. Uma multidão inumerável. Versículo de número 9. Depois dessas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Por isso que nós cantamos aqui a música dos vencedores por Cristo. De todos os povos, línguas e nações, muitos virão te louvar. Por quê? Porque foi essa visão que João teve. E quando a Bíblia não consegue enumerar, é porque não dá para contar. O IBGE celestial diz, não dá para contar, é muita gente. E se não foi muita gente, então Jesus perdeu. Mas Ele ganhou. Ele é mais do que vencedor. Eu não admito e não creio na minha cabeça que haverá muito mais gente no inferno. Eu sei que a porta é estreita e o caminho é estreito. Mas se eu pegar a somatória de todas as pessoas que estão vivendo nesta geração, comparada com outras gerações que não teve essa explosão populacional, e juntar todos os remidos e salvos, desde o Velho Testamento até os dias de hoje, é incontável. O capítulo de número 7, verso 9, diz que é uma igreja inumerável. Por que inumerável? Porque Deus prometeu a Abraão. Por que João está narrando os 144 mil? Estão lembrados que Deus falou para Abraão, no capítulo 15, quantas estrelas? Conta a areia. Queridos, se eu contar as estrelas hoje, é um número infinito. Mas eu consigo contar quantos judeus moram em Israel hoje. Mais de 6 milhões. Então dá para contar. Essa geração, descendência física de Abraão, física, geneticamente, que vem de Abraão, judeus, que se casaram com judeus, israelitas com israelitas, dá para contar. Mas para Paulo, no Novo Testamento, nós somos o Israel de Deus. A totalidade de judeus e gentios que são convertidos compõe esse número infinito que Deus falou a Abraão. Conta as estrelas, conta a areia do mar, assim será a tua descendência. Isso está em Gênesis 15, verso 5. Isso está em Hebreus, capítulo 11, verso 12. Mas também uma igreja universal. Eu não estou falando da universal do reino de Deus, ela faz parte, mas ela é universal. Veja o capítulo 7, verso 9, aonde ela está. Ninguém podia enumerar de onde? De todas as... Dá uma olhadinha na tela. De todas as... Então, ela não é étnica, de uma única etnia. Ela está em todas as nações. Que maravilha! Se eu olhar para o meu relógio, são 20 para as 8. Estamos aqui louvando. E lá no Japão, na Coreia do Norte, na Indonésia, eles estão dormindo, acordando. Alguns já estão na ativa. E quando for 2 da manhã que você e eu estivermos dormindo, eles estarão louvando a Deus às 2 da tarde. E em todas as nações da terra, em todos os fusos horários, Deus está sendo louvado em toda a terra. A igreja universal, ela está presente. Outro aspecto dentro desse tópico 2 é que é uma igreja ela é honrada, porque ela está em pé. Essa multidão está em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Isso é privilégio. Há pessoas que querem estar perto do seu ídolo. Tirar uma foto com
sei lá, Neymar. Um dia desse ele veio aqui a Campinas há alguns anos, parou, as faculdades pararam todas. Ele ia descer de helicóptero, quase nu, de cueca, para fazer a propaganda. E eu falei, por que esse povo vai? Parou a empresa, porque o Neymar chegou. Eu digo, mas o que é isso? O que é isso? Os ídolos. E nada contra a pessoa dele, mas nós temos que pensar de que maneira nós podemos valorizar a nossa posição de estarmos assentados com Cristo e em Cristo. Essa multidão está em pé diante do Cordeiro. É privilégio. Às vezes nós buscamos e vemos, encontramos tantas pessoas buscando títulos no executivo, as vaidades de deputados que querem abrir do seu postulado, da sua posição de deputado federal que foi eleito para ser ministro. Já tivemos ministros que não queriam ser ministros quaisquer, eles queriam a pasta da saúde e da educação, e recusaram-nas, as pastas ofertadas, porque queriam pastas de vitrine, para fazer uma carreira política, para ser, quem sabe, futuro governador ou presidente. É a busca dos privilégios terrenos e humanos, mas que privilégio você está aqui hoje, na mesa do Senhor, na casa do Senhor, e mesmo não estando aqui fisicamente, você está assentado e assentada com Cristo em pé diante do Cordeiro. E até quando Estevão foi morto e martirizado e apedrejado, é a única vez na Bíblia que aparece que o Cordeiro de Deus fica de pé para receber Estevão. Porque as outras passagens dizem que o Cordeiro está sentado no trono. Mas quando Estevão é martirizado, ele recebe a presença de Cristo em sua vida e Cristo fica de pé e o recebe para dizer, entra no reino do meu Pai. Além disso, é uma igreja pura. Capítulo 7, verso 9. Ninguém se iluda, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não haverá encontro com Deus sem santificação. Deus disse a Israel, Moisés, santifica o povo, prepara o povo, porque ao terceiro dia eu descerei. Tem muito oba-oba na igreja hoje. Tem muita correria para saber quem é o anticristo, mas sem santificação ninguém verá o Senhor. Capítulo 7, verso 9, estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E essas palmas também servem para nos mostrar que eles são vencedores. Verso 9, com palmas nas mãos, para dizer, nós somos vencedores, mais que vencedores. Vencemos a morte, vencemos a angústia, vencemos a tribulação, principados, potestades, homem, qualquer criatura no céu e na terra. Como diz Paulo em Romanos, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem homem algum, criatura alguma, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é uma igreja que tributa a Deus a sua salvação. Veja o capítulo 7, verso 10. Eles clamavam em grande voz, dizendo, quem não gosta de música, comece se acostumando aqui na terra, porque vai ter muita música no trono de Deus. Eu não gosto de música. Então vai se acostumando, irmão. A não ser que você diga, eu não gosto de muito som alto. Aí é outra coisa. Mas por todo o livro do Apocalipse tem muita música, muito louvor. E eu pedi ao Lucas para nós cantarmos aqui no final essa canção. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, é a letra da Bíblia, pertence à salvação. E que essa multidão que está dizendo que ao Cordeiro pertence a salvação, é para mostrar para todos aí fora, inclusive para nós, que ninguém vai chegar lá por mérito próprio. Ninguém vai chegar diante de Deus para dizer, olha, eu cheguei aqui porque eu dei muitos carros de ambulância, porque eu tenho muito dinheiro para as prefeituras mais pobres do Brasil. Mas não vai. O passaporte é Jesus. É o carimbo, a nova vida. E é nessa hora que nós começamos a valorizar estas questões, de entender
que todo o livro do Apocalipse apresenta músicas maravilhosas e preciosas. Digno é o Cordeiro. Tem músicas no capítulo 4, tem música no capítulo 5, tem música no capítulo 14, tem música no capítulo 15, tem música no capítulo 19. Muitos louvores. Louvores bíblicos. E o terceiro aspecto que aprendemos aqui hoje também nesse livro é a providência, a procedência, a identidade e a missão eterna da igreja glorificada. Eu vou repetir. A procedência, a identidade e a missão eterna da igreja glorificada, dessa visão que João viu dos 144 mil, alegoricamente apontando para um número da plenitude do governo de Deus sobre a igreja. Veja, por exemplo, a procedência da igreja, capítulo 7, verso 13 e 14. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Vamos ler juntos, 14? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, vamos ler juntos? São estes os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles vieram da tribulação, eles passam pela tribulação. Os cristãos primitivos passaram pela tribulação. A igreja da Reforma Protestante, Calvino, saiu da França para ir para a Suíça, porque ia ser morto. Muitos ingleses protestantes foram perseguidos e mortos por católicos. A Irlanda do Norte que o diga. Muitos cristãos foram perseguidos até hoje, até os dias de hoje. E eles passam por tribulações. E nós aprendemos aqui na escola bíblica, Atos 14, que é necessário passarmos por muitas tribulações para crescermos no reino de Deus. Atos 14, verso 22. Mas o que nós acabamos de ler, falando sobre a procedência da igreja, não é diferente de Daniel 12, 1, não é diferente de Mateus 24, 21 e 22. Não é diferente de 2 aos Tessalonicenses 2, 3, versículo 3 e 4. Não é diferente. Mas eu falei da procedência, vamos falar agora da identidade. Verso 14, são esses que vêm da grande tribulação, mas eles fizeram o quê? Eles lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Vestes santas. E são as vestes de justiça em Deus na nossa vida. Paulo diz que Deus está construindo na vida de cada um de nós um edifício. Você que está nos assistindo, Deus está construindo um edifício na sua vida. A Alessandra, amiga da Patrícia, que está com câncer, com muitas metástases. Deus está construindo, Alessandra, um edifício na sua vida, uma casa espiritual na sua vida. Deus está construindo uma casa na vida de cada um de nós. Sabe o que Paulo diz? Que naquele dia nós devemos orar para que naquele dia, quando nós estivermos diante dele, não sejamos achados despidos, nus, mas vestidos das vestes de Cristo. Naquele dia Deus não vai ficar impressionado quanto nós pastores fizemos, construímos, pregamos. Ele vai ficar impressionado o quanto da nossa obediência, da nossa posição que Deus nos colocou e nós não abrimos mão dessa posição. É isso que Deus vai cobrar. O impacto para a eternidade é imensurável daquilo que cada um de nós, que compete a nós fazermos para o reino, Deus vai cobrar. Eu já vi pessoas abdicarem das suas posições, das suas funções, por coisas tolas. Parece que é Jacó e Esaú comprando o direito de primogenitura e o próprio Esaú dizendo: para que me serve esse direito de primogenitura? Eu troco por um prato de comida. E a Bíblia diz que ele chorou. E a Bíblia diz que Deus viu que ele não se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus não encontrou em Esaú
arrependimento. Quando você e eu negligenciamos a nossa posição espiritual no reino, e não se esqueçam que um parafuso em um carro, numa roda, se estiver faltando, pode trazer problemas. A sua posição no reino é importantíssima. Quem foi que pregou para aquele homem que era um general lá na Síria e disse para a esposa desse homem que estava com lepra, ele estava com lepra, mas quem foi que pregou para aquela mulher, esposa desse general, que havia um profeta lá em Israel que curava? Uma menina, que nem o nome dela é citada. Mas eu fico a pensar se aquela judia, aquela adolescente de 12 anos, tivesse abdicado da posição dela e apenas ficasse na mesmice de achar que ela estava ali como empregada doméstica. Ela estava ali como empregada faxineira com 12 anos. Mas ela era embaixatriz do reino de Deus. Ela não abdicou da posição. E aqui mostra a nossa identidade como igreja, que nós estamos com vestes brancas e nós vamos alvejar as nossas vestes e nós vamos nos santificando de glória em glória, de força em força, de fé em fé. E Apocalipse finaliza dizendo que os que são santos santifiquem-se mais. Os que são sujos, sujem-se mais ainda. E por fim, João fala da missão eterna da igreja. Ele usa a palavra latria, que nós usamos muito de idolatria, mas no capítulo 7, verso 15, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Então ele fala da adoração. E ele fala também desse desejo ardente de Deus de ter comunhão comigo e com você. Porque vocês já pararam para pensar? É por isso que a gente não pode estudar Apocalipse. E essa é aquela proposta que eu falei daquele livro Mais que Vencedores que muitos de vocês compraram, que tem uma visão muito boa do Apocalipse, mostrando que o livro do Apocalipse não é uma sequência, mas é um conjunto de visões com vários aspectos, com visões que são diferentes, mas que abordam o mesmo aspecto que foi abordado na visão anterior. E quando eu leio que Deus vai estender o tabernáculo, o seu tabernáculo, eu não posso deixar de ver o que está em Apocalipse 21, 3. Abra a sua Bíblia. Em Apocalipse 21, 3. A palavra de Deus diz a mesma visão, é a mesma visão. Então não é uma sequência. Esse é o problema nosso. Você chega lá no capítulo 18, na queda da Babilônia, no capítulo 19, e você acha que é uma sequência. E é por isso que o 19 é o capítulo mais complexo do Apocalipse, porque o 19 e o 20 tem um milênio. E eles acham que o milênio é depois da grande tribulação, que vai ter um milênio, mas pode ser que não seja um milênio, seja o reinado de Cristo conosco, que já existe hoje, mas que nós vamos reinar com Ele também por toda a eternidade. Se você esperar de mim o roteiro, alguns estão olhando assim, pastor, vai falando, alguns já estão até com a canetinha assim, a irmã está assim, brincadeira. Que é a resposta, né? A gente gosta de ter a resposta. Quem é que não quer ter a resposta? Já viu aqueles adolescentes que vão ler livros, quando é livro grande assim, né? E tem gente que faz assim. Está aqui o livro, né? Ai, é muito grande. Deixa eu logo ver como é o final. Já quer saber logo o final. Mas não vai adiantar nada saber o final. Eu já fiz isso, viu? Para saber o que aconteceu aqui no meio do enredo. E Apocalipse é fascinante, porque tem mocinhos e tem os vingadores e os inimigos. Tem bang-bang, tem batalha cruenta de Satanás, dos seus demônios, mas tem um exército santo aqui, a igreja gloriosa e os anjos de Deus dando suporte. Tem juízos, mas tem salvação. Tem juízos, mas tem colheita de almas, que muitos vão se converter no meio dos abalos. Então é um livro fascinante. E termina com o noivo descendo para mostrar, eis a morada de Deus com os homens. E quando ele termina dizendo, eis a morada de Deus com os homens, é porque Deus quer morar conosco.
Por isso que eu brinco, né, que a gente quer ir para o céu e Deus quer voltar para a terra. Então a gente tem que se encontrar em algum lugar. E no capítulo 21, verso de número 3, vamos ler todos? Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. O que é tabernáculo? Morada. E Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Agora volta comigo para o capítulo 7, verso 15. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pare aí. Tem que estudar. Como é que terminou o capítulo 6 de Apocalipse? O sol, a lua, as estrelas foram abaladas sobre as nações. E enquanto no capítulo 6 os homens clamam pela morte e têm medo da morte ao mesmo tempo e se escondem da morte, o capítulo 7 diz que a multidão dos glorificados vão estar adorando aquele que é o autor da vida, e eles viverão para sempre com Deus, sem pavor, sem desespero, sem medo, porque aqui é a visão dos glorificados. E uma metáfora minha, e lá a visão dos desesperados. Embora o capítulo 6 não é apenas para as nações, a igreja vai estar presente. A igreja estará presente como nós estamos presentes aqui nessa pandemia. É porque Deus nos guarda. E aqui você que está nos assistindo e os que estão aqui presentes, não deixe o espírito de medo dominar você. Se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia a sentinela. Ou nós vamos ficar até a vinda do Senhor nessa desculpa de que agora vamos ficar só confiantes nas autoridades que estão mais confusas e que não há uma voz uníssona das autoridades políticas deste Brasil. O presidente fala algo, o governador fala outro, o prefeito não consegue ter muita autonomia, vai no vácuo do que o governador fala, uma corrente médica diz isso, a outra corrente diz outra, a outra corrente anula, uma corrente de vacina vai por um caminho, a outra corrente vai por outro caminho, e nós ficamos confusos. Mas aquele que conhece a Deus não será abalado. Terá discernimento, entenderá os tempos, não se esquecerá que a doença existe, é real, mata também, mas Deus vai nos dar cautela, sabedoria e prudência. Lavar as mãos, não cumprimentar, viu, irmãos? Nosso abraço é nipônico, japonês. Embora o Elmer já quebrou todo o protocolo, né? Ele veio aqui, ele foi meu aluno da faculdade, o pastor Felipe, a gente se encontrou aqui sexta-feira, e ele me deu um abraço, né, que é típico dele, e eu falei assim, já quebramos todo o protocolo. Porque existem muitas coisas que estão acontecendo por aí também, a gente se encontra, e não adianta se iludir, porque as pessoas também se encontram com seus familiares, seus pais, estão vendo, dão um abraço. Nem que chegue em casa, tire a roupa, tome banho, passe álcool, né? Daqui a pouco até a gente queima de tanto álcool. Até álcool aqui, irmãos, ó, aqui. Tem horas que eu fico no mercado fazendo compra, meu Deus, a bactéria aqui, peguei no abacaxi, no mamão, na laranja, volta para a pia, agora vai à torneira, pega o álcool, volta de novo, eu não sei o que fazer mais. Mas eu não vou ficar louco, não, eu quero servir a Deus. Eu quero fazer a obra do Senhor. E ninguém morre só de Covid, morre de pânico, morre de depressão, morre de empresário que está perdendo as empresas, os negócios, por falta de sabedoria também de muitas autoridades. E as pessoas estão cansadas, esses discursos não vingam, porque isso é bom para a gente entender que maldito é o homem que confia no homem, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. O Senhor vai nos dar prudência, o Senhor vai nos dar sabedoria, o Senhor vai nos dar discernimento. Embora nós sabemos que a doença existe, é uma verdade, mas não podemos usar isso como desculpa. Temos que fazer a obra.
E por fim o verso 17 diz, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, é a mesma palavra de Apocalipse 21, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia. O capítulo 6 termina com desespero. O capítulo 7 termina com a visão da comunhão com Deus, da adoração e da morada de Deus descendo para estar com os homens. E o capítulo 6, os homens fugindo para se esconder nos montes e nas cavernas. É uma alegoria, hoje nós estamos escondidos nas casas, confinados. E o capítulo 6 diz aí, volta lá, olha o capítulo 6, verso de número 15, e os homens se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. São os desesperados, porque não têm esperança, porque não têm Deus, não têm um encontro com Cristo. Mas os glorificados enfrentaram a mesma situação, mas não entraram em desespero. Alguns deles morreram, foram para a glória, outros ficaram e se encontrarão todos os que partirem, os que estão vivos com o Cordeiro, e em breve ele descerá. Maranata, ora vem Senhor Jesus, e ele virá e fará uma morada para sempre conosco. E enquanto isso, nós vamos proclamar e cantar para encerrar o culto. Ao nosso Deus pertence a salvação. Como essa música é muito lenta e o pastor aqui está bem empolgado, Lucas, depois nós vamos cantar. De todos os povos, línguas ou nações, muitos virão te louvar. Tá bom? Eu gosto dessa música, a primeira que vamos cantar, mas eu quero terminar com um louvor de que todos os povos e línguas e nações virão e celebrarão.